Só para não parecer que eu tô maluco, olha lá. Everton titular. Vitor Reis tem jogado sempre, jogam três zagueiros. Gustavo e Murilo são titulares. Giai foi titular no Maracanã na Copa do Brasil. Aníbal Moreira é titular. Richard Rios é titular. Lázaro é reserva. Maurício é reserva. Vanderlan se reveza com o Caio Paulista desde a contusão do Piquerez. O Flaco e o Rony têm quase o mesmo número de jogos como titular no Campeonato Brasileiro. 13 do Rony, 12 do Flaco. Não dá para dizer que um é titular e outro é reserva. Os caras se revezam. Então foi um jogo de dois, três reservas do Palmeiras, não mais do que isso. E o que eu acho que, o que mais me chamou a atenção foi que o Palmeiras fez um ótimo jogo, para mim, o melhor jogo desde a partida contra o Botafogo, quando perdeu no Rio, jogando bem, né? Acho que todos os jogos, inclusive o jogo de quarta-feira. Acho que o Palmeiras ontem foi um time melhor, com mais repertório, não ficou só jogando bola na área. Foram 49 cruzamentos na quarta-feira, ontem foram 11. O time que trabalhou, criou situações. Foi um time que logo de cara atacou o Flamengo, agrediu e finalizou, coisa que não conseguiu pela Copa do Brasil. O difícil é entender por que o time na quarta-feira da outra semana foi um time tão acovardado e ontem foi um time que encarou o Flamengo, né? O resultado é o resultado mais comum entre os dois, que mais tem entre Flamengo e Palmeiras, desde que os dois começaram a ser protagonistas, é empate, tanto no Rio quanto em São Paulo, muitos empates, né? O jogo foi bom, achei que foi um bom jogo, um bom jogo. O Palmeiras jogou bem, teve momentos de domínio, não foi melhor que o Flamengo, mas acho que teve momentos de domínio, poderia ter até vencido o jogo. E fica a pergunta, por que jogou daquela maneira, irritando a sua torcida na quarta-feira passada? O problema do Flamengo, que fez um bom jogo também, tanto que o Everton fez grandes defesas, né? Para falar que o Flamengo jogou menos que o Palmeiras, tem que esquecer os lances capitais. Cabeçada do Pedro, espetacular, defesa incrível dele, a bola do Luiz Araújo, que o Arrascaeta chuta, ele fecha o ângulo e faz a defesa, por exemplo. Então, os dois goleiros trabalharam, o Everton foi o que mais trabalhou. O jogo foi um jogo legal, esse foi um jogo bom, franco, sem time acovardado, os dois buscaram o jogo, buscaram a vitória, por isso foi uma boa partida. O empate é normal. A arrogância de parte da torcida do Flamengo, a Flamimimi, sempre muito prepotente, faz com que pareça fim de feira, terra arrasada ou coisa parecida. Como se empatar com o Palmeiras fosse um absurdo. Não é um absurdo, é o normal. É um ganhar por um gol, empatar, é não ter goleada. Qualquer resultado por diferença de um gol ou um empate, é resultado. Até a final da Libertadores foi empate. Só se definiu na prorrogação. O que mais tem entre Palmeiras e Flamengo é empate. Né? Porque são dois times fortes e que jogam de forma equilibrada quando os dois se propõem para o jogo. Ao contrário das últimas quartas-feiras, quando no Rio o Palmeiras não existiu e em São Paulo o Flamengo também não existiu. Os dois visitantes foram ridículos na Copa do Brasil. Então ontem foi um bom jogo, acho que é isso que a gente deveria falar mais. E menos dessa chatice de arbitragem e desse, como diz muito bem Arnaldo Ribeiro, método de pressionar o tempo todo a arbitragem, antes, durante e depois. Entrevista pré-jogo leva 10 minutos falando de arbitragem. É insuportável. Eu não sei por que esses profissionais insistem em trabalhar no futebol. Porque se são tão prejudicados, se o mundo está contra eles, desiste, vai fazer outra coisa, então trabalha em outro lugar, sei lá, outra função, porque não é possível. Deve ser muito difícil você trabalhar no futebol e o mundo está contra você, só o seu time é prejudicado. Essa discussão que o Juca levantou, por exemplo, por que ela é levantada só quando o time em questão, no caso do profissional em questão, está envolvido? Por que não fala isso em outros momentos? O que nós tivemos ontem, por exemplo? Primeiro gol do Palmeiras. Dentro do que é a realidade de hoje, vale para todos os times, né? Havia impedimento. Né? Havia impedimento, ele não foi marcado. Depois, o que aconteceu? Não havia impedimento e ele foi marcado. Então o VAR corrigiu dois erros. Corrigiu dois erros. E achei que do primeiro gol dá para ver claramente, mesmo sem o VAR, que estava à frente o Gustavo. Olhando ali a imagem frisada, dá para ver que ele estava à frente. O VAR só confirmou. E depois estava muito claro que o Rony não estava impedido. O problema do Flamengo, para responder a sua pergunta, é que o Tite não consegue corrigir o problema de bola defensiva, seja aí o novo integrante da comissão técnica, o filho dele que faz bola ofensiva aérea, né? Ele divide as funções, mas não importa. É a comissão técnica do Flamengo. E ele teve a cara de pau depois de falar que o gol, ele foi perguntado logo na primeira pergunta da coletiva a respeito desse problema, que é sério, e ele falou, não foi de bola aérea, foi de gol de rebote, de bola de retorno escambau, Tite. Foi um gol de rebote de um cruzamento na área, meu amigo. Foi uma bola parada, uma bola cruzada na área. O rebote é fruto do quê? Né, Mauro? Que o Flamengo, os dois que o Flamengo faz a linha do impedimento e não faz direito. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, o gol anulado, o Varela deu o gol que valeu, o Varela deu condição. Ontem foi a vez do Vinha. Curiosamente, os dois laterais da seleção do Uruguai. Até eu conversava com o Vitor, o nosso amigo Falso Nobre, ele falava, olha, repare que esses dois jogadores jogavam na seleção do Bielsa, que não faz essa linha do impedimento, trabalha de uma outra forma defensivamente na bola parada, e eles não vinham treinando. Faz sentido. Então, por que insistir na bola parada se você tem um ou mais jogadores na sua linha defensiva que não estão devidamente ajustados para esse tipo? Então, vai para a disputa, amigo. Disputa a bola. Como foi no segundo tempo em São Paulo, quando o Palmeiras despejou 800 bolas na área do Flamengo, e o Flamengo perdeu uma, que foi do gol anulado.
Ganhou todas as outras. Quando entrou o Davi Luiz, o time melhorou o desempenho defensivo. Tem duas opções: faz a linha do impedimento, ou então você disputa e tenta ganhar a bola aérea. Então, a escolha foi infeliz. O Flamengo toma gols também por isso, e ele nem admite. Que custa o Tite admitir? Olha, realmente erramos, nossa linha do impedimento não funcionou, temos que treinar mais. Não foi uma boa escolha, não foi uma boa estratégia. Porque tem uma diferença fundamental, gente. Quando você faz a linha do impedimento para tentar parar uma jogada de transição, de contra-ataque, jogada rápida do adversário, na hora que o meia, digamos, recebe e vai lançar o atacante veloz, você tem um cara, no máximo dois, que você tem que prestar atenção, sair e deixar o impedimento. Quando você tem uma bola parada, você tem 6, 7, 8, sei lá, o time inteiro do adversário dentro da sua área. Então, o que faz o Palmeiras? Colocou 3, 4 impedimentos e um que vem de trás. E esse que vem de trás tem condição. O time do Palmeiras também treina isso, me parece. Vocês vão ficar impedidos, tudo bem, mas vai ter um cara que vai vir de trás, que é o Rony, que cabeceia, nem um jogador alto, mas consegue cabecear com liberdade. E daí surge o gol. Isso é falha, sim, grave, porque é sistemática, repetitiva, e o técnico não admitir isso é piada. É menosprezar a inteligência alheia, falar que foi bola de rebote, bola de retorno, que é o dialeto titês, né? Chatíssimo por sinal. Então tem que admitir que errou. Já não deu entrevista quarta-feira, né? Que tinha que explicar por que aquela postura acovardada do Flamengo. Aí ontem ele dá a entrevista e fala um negócio desse. Não dá. Aí realmente fica indefensável, piora ainda mais as coisas, porque pelo menos quando admite, né? Menos mal. E o Flamengo vai ter que correr no mercado para buscar lateral ou laterais, que o Wesley deve ser vendido. A proposta da Atalanta é excelente. Então vai ter que buscar, de repente, um para a direita e um para a esquerda. E talvez um atacante diante da lesão do Everton, né? E o detalhe, o Flamengo não vai ter contra o Milionários o Bruno Henrique, contra o Milionários não, contra o Bolívar, porque o Bruno Henrique foi expulso contra o Milionários, uma expulsão ridícula, e foi aplaudido pelos torcedores de 2019, que acham tudo bonito, né? O cara foi expulso ridiculamente no jogo de Libertadores e não vai poder jogar. Então, além de não ter o Bruno Henrique, o Cebolinha machucado, não tem o Bruno Henrique, só vai ter o Luiz Araújo. Talvez seja o momento do Tite voltar, aproveitar, recuperar o Lohan, que é muito garoto para ser escanteado, como foi também, né? Tudo bem, voltar para a base, tudo, dar um tempo para ele, mas vai ter que usar o menino, que já teve bons momentos, e tentar recuperar. É trabalho dele também, dar confiança, corrigir os defeitos e fazer o garoto ser útil, que ele tem tudo para ser útil nesse momento em que ele está com o elenco muito desfalcado e muito esgotado, porque vão ser 3 competições. E o presidente, que tem eleição aí, né? Quer ganhar tudo, amigo, tem que contratar mais jogadores. Não dá para esse elenco você disputar as 3 competições. O Flamengo vai ter que tomar uma posição e escolher quais são as suas prioridades. Não dá para disputar em 3 frentes, ainda mais com essas lesões todas. E para finalizar, eu quero também mandar um abraço a todos os amigos do Adriano Bueno, parentes. Ele sempre participava da Live Soft Open, de todos os meus. Tudo que eu postava no Twitter, ele retuitava, falava. Muito fã do grande Lúcio de Castro, sempre fala do Lúcio de Castro. E foi realmente uma porrada essa notícia. Quem me passou a notícia foi o Cal, o nosso amigo Cal Ipanema, que escreve no Jornal do Brasil. Grande amigo também, vascaíno, e foi um negócio assim devastador. Não só a tristeza da queda do avião e 62 vidas perdidas, mas saber que um cara que parece amigo nosso, de tão próximo, mesmo que virtualmente, também perdeu a vida nessa tragédia da sexta-feira passada. É realmente muito, muito, muito triste essa história. Ô Danilo, sobre o Palmeiras, a semana passada você disse aqui que a torcida aplaudiu o bom jogo do Palmeiras no Allianz, apesar da eliminação e tal. E quanto a ontem, com uma parte do time, alguns reservas, como disse o Mauro, nada mal, empatou, jogou, tentou ganhar tal. O problema do Palmeiras é que precisa tirar pontos aí para voltar para a briga, para a liderança. E queria que você falasse também sobre as reclamações do Abel. Por exemplo, o Pulgar tinha que ter sido expulso, ele falou, né? Pô, olham lá o meu gesto, mas não olham as coisas que acontecem no jogo, reclamou bastante da arbitragem. Eu acho que o Abel ele se perde quando ele tenta minimizar o gesto dele para justificar a expulsão do Pulgar. Ele fez o gesto, merecia ter sido expulso, ponto. Acabou. Não precisa justificar, não precisa falar que foi sacanagem com ele, que estão caçando. Ele fez o gesto e acabou, foi expulso justamente. Um gesto absurdo, acabou. Isso significa que o VAR é ruim ou bom? Naquele caso, achou o gesto dele. No caso do Pulgar, para mim, o Pulgar tinha que ser expulso, porque ele realmente fez um soco, não acertou com a mão fechada, acertou com a mão aberta, mas um movimento completamente antinatural, não gosto de usar, mas um movimento que não faz parte do jogo ali, não é que ele estava disputando a bola no ar, bateu no cotovelo sem querer, não, ele faz o movimento com o braço para acertar
o Richard Hughes. E a internet, né, a rede social, ela é tão maluca que quando você coloca isso, aí vem o torcedor de um time e fala, mas você não falou do não sei o que do Veiga? Aí o outro São Paulino, mas o Richard Hughes fez isso no jogo contra o São Paulo. Então a gente tem tantos problemas de arbitragem que quando você aponta um, é como se você fosse como se um erro justificasse o outro. E na minha visão não funciona assim. Errou o VAR de não ter interferido no caso do Veiga, agora errou no caso do Pulgari. Não é porque errou lá que pode errar aqui. Para mim, os dois casos estão errados e o Abel, no caso, se perde ao tentar justificar uma coisa com a outra. Não dá para misturar. Assim, o Abel ele tem vários erros, vários problemas, mas ele aponta algumas falhas que a gente tem no Brasil que a gente tem que concordar. O VAR, a tecnologia do VAR, a CBF todos os meses, todos os anos gosta de falar que tem receita bilionária, que o balanço sobra dinheiro, que é a entidade mais lucrativa de sei lá o quê, que a Copa do Brasil é milionária, e tem um VAR que é comprovadamente atrasado em relação à tecnologia que a gente já tem. Porque se fosse a última tecnologia, o último jeito de você analisar impedimento, beleza, é o que a gente tem, como antigamente era o bandeirinha ali que tinha erros e acertos, era o olho do cara e acertava e errava. Agora a gente sabe que já tem uma tecnologia melhor, a CBF tem dinheiro para melhorar e não melhora. Então eu acho que essa crítica ela é válida, assim como também é válida a crítica de profissionalização da arbitragem, de investimento na arbitragem. A diferença de investimento nos árbitros e nos times é gigantesca, e os árbitros são tão importantes quanto os jogadores nessa questão, porque eles ali estão para mediar o confronto. Então o Abel ele erra ao tentar se colocar no mesmo patamar aí dessa questão do VAR, mas no ponto da crítica não tem para mim como discordar. A impressão que a gente tem do Palmeiras, né, de o Palmeiras ter jogado com reserva, é porque o Palmeiras jogou sem o Estevão, sem o Felipe Anderson, que são aí os dois jogadores principais, mas como disse o Mauro, até por conta do revezamento, do estilo de jogo que o Abel tem colocado, é difícil a gente cravar, né, quem é titular, quem não é. Se a gente usar como referência o último jogo contra o Flamengo, o Palmeiras jogou sem o Felipe Anderson, sem o Mike, sem o Caio Paulista, sem o Rony, mas é isso, o Giai jogou na Copa do Brasil na ida, então é um time misto. Então, e com esse time misto, com esse time mexido, eu acho que dá para o palmeirense comemorar o empate fora de casa, esquecendo a tabela do Brasileirão, porque agora tem 5 pontos de diferença para o Botafogo. Poderia ter aproveitado, eventualmente, o tropeço do Botafogo para conseguir chegar mais perto. Não aproveitou. Mas o desempenho contra o Flamengo, para mim, foi bom. O Everton foi o melhor em campo no primeiro tempo e o Rossi foi muito bem também no segundo tempo. Foi um bom jogo do Palmeiras. E eu acho que a grande diferença do que o Palmeiras fez ontem, do que o Palmeiras fez no outro jogo no Maracanã, na ida da Copa do Brasil, primeiro, a formação tática. O Palmeiras melhorou depois que colocou os 3 zagueiros. A gente vai lembrar, contra o Flamengo na ida, não tinha sido essa mesma formação. E também o ambiente. Quando o Palmeiras pega o Flamengo na ida, o Palmeiras vinha daquela sequência de jogos muito ruins contra o Fluminense, contra o Vitória, no momento que o Palmeiras claramente estava abaixo da sua confiança, estava no momento técnico e tático abaixo do que a gente estava acostumado a ver, e dali para frente começou a melhorar. Uma prova foi o bom jogo que fez contra o Flamengo no Allianz Parque, apesar da eliminação, a sensação do torcedor, e o aplauso e tudo, de que o time estava reagindo, e agora um jogo que comprova que o Palmeiras está sim em ascensão, porque jogou contra o Flamengo muito bem, enfrentando o Flamengo, no segundo tempo finalizando até mais do que o Flamengo. Então eu acho que é muito isso, assim, o momento do time muda, então o Palmeiras entra no jogo contra o Botafogo agora na quarta-feira muito mais confiante do que entrou na quarta-feira passada, na quarta-feira retrasada, contra o Flamengo na ida da Copa do Brasil, quando estava muito mais tremendo, digamos assim, não estava tão confiante quanto está agora. Quarta-feira antepassada é uma grande contribuição ao nosso vocabulário. Antepassado. Vou adotar. Quarta-feira antepassada. Me faltou a palavra na hora, Juca. Me faltou. Aí depois eu percebi. Maravilha, maravilha. Gostei Arnaldo, muito. Olhando o jogo Palmeiras e Flamengo e Palmeiras ontem, 1-1, e olhando, como diz nosso companheiro, o Paulo Massini, o pra frentemente. Porque os dois times têm Libertadores no meio da semana.
E o para frentemente tem muitas coisas, né? Quando o Abel fala ontem, ele está olhando para frentemente também, com relação à arbitragem. Para frentemente é o Dorico Paraguaçu. O Dorico Traz, Paraguaçu, lembra bem. exatamente. Exatamente. O Dorico Isso aí. Paraguaçu. Dorico Bem Paraguaçu. amado. Para frentemente, Arnaldo, com relação ao Flamengo e ao Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Botafogo, o Flamengo enfrenta o Bolívar. O que fica desse jogo? Mais arbitragem e tudo mais. Manda bala. Bom, para frentemente, eu acho que o Palmeiras consegue evitar, não perdendo para o Flamengo, uma eliminação precoce no Brasileiro, uma distância muito difícil de descontar em relação ao rival. Poderia ser uma semana de eliminação na Copa do Brasil e de virtual eliminação no Brasileiro, só restando a Libertadores com o Botafogo. Além disso, tem os sinais de reação, sim. 3 zagueiros é vida, né, Danilo? Depois que o Abel voltou a 3 zagueiros, o time melhorou, sem dúvida alguma. E dá um alento para esse confronto. O mês de agosto, o cachorro louco do Trajano para o Palmeiras, de fato, era muito complexo, por conta dos sorteios e dos rivais nas Copas. Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Libertadores. O Botafogo também teve uma estratégia semelhante ao Palmeiras no jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, preservando alguns jogadores essenciais. Não o time inteiro, mas alguns jogadores. Perdeu. Poderia ter sido até goleado, chegou a reagir, quase empatou no final, mas perdeu e também vai jogar muito das suas chances na Libertadores, já que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia. Então esse confronto com o Botafogo promete demais. E o Palmeiras, além da rivalidade incrementada entre esses dois times, então eu acho que para os dois que saíram da Copa do Brasil e estão ali na briga pela liderança do Brasileiro, essa semana, as 2 quartas-feiras do Danilo, prometem demais. Para o Flamengo, que está na frente tripla, eu concordo com o Mauro. É curioso, né? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, mas eu vinha falando, é um elenco meio curto, curiosamente. E agora, para jogar 3 frentes para ganhar com essas 2 lesões, o cobertor fica um pouco curto mesmo. E o Flamengo tem uma eliminatória na Libertadores que difere de todas essas que a gente fala, porque o jogo da volta é na altitude de La Paz. Sendo na altitude de La Paz, implica que no primeiro jogo o Flamengo tem que ganhar bem. É complicado você entrar no mata-mata, numa primeira partida, tendo que ganhar bem, né? Abrir vantagem. E aí não é uma vantagem de um gol só, porque na altitude a vantagem de um gol só costuma ser pouca, né? É uma vantagem mínima diante das dificuldades do jogo da volta. Fora a viagem, fora a adaptação, fora... Então, o Flamengo tem que, nesta primeira partida, fazer um jogo bom demais e ganhar por uma margem minimamente confortável. Senão, ele pode ser eliminado precocemente da Libertadores por conta dessa situação peculiar de La Paz, que é muito complexa, né? E aí, por isso que a briga fica aberta, embolada. O Fortaleza, que avançou nessas últimas semanas no Brasileiro, fazendo uma campanha espetacular de recuperação, não tinha Copa do Brasil nessas 2 semanas passadas. Nas quartas, como é que é, Danilo? Nas quartas antepassadas, ele não tinha Copa do Brasil e pôde se dedicar ao Brasileiro. Agora ele tem a Sul-Americana também contra o Rosário Central, título que ele viu escapar entre os dedos na semana passada, né? Então, o calendário do Fortaleza agora se iguala ao de Flamengo e Palmeiras nessas próximas 2 semanas. E aí é como o Trajano falou. No final do mês louco de agosto, a gente vai ver quem está em qual lugar, se tem gente ainda sobrando nas 3, são poucos, agora são 5 times em 3 competições, mas tem muito jogo, vai tendo baixa por lesão em todos os times. E depois, nas comparações das entrevistas dos técnicos, das reclamações de Abel, Tite, etc. e tal, curiosamente, o Abel, com linha do VAR, ele já foi um defensor absurdo da linha do VAR lá atrás. Agora, 5 anos depois, ele concluiu que é o VAR da Santa Efigênia, como diz o Tironi, né? Sempre foi assim, Abel, a linha do VAR no Brasil, nunca foi conclusiva, né? Agora, não é sempre que,
quando não ganha um jogo ou quando perde um jogo, que é por conta da arbitragem. Eu só peguei uma declaração aqui do Vojvoda, quando meus companheiros falaram aqui sobre como ele difere um pouco dos outros nas questões das entrevistas pós-jogo e durante o jogo. É claro que ele não tem a exposição e a pressão do Tite, a pressão e a exposição do Abel, ou do Ramon Dias, ou do Zubeldia, mas eu peguei uma declaração depois de Cuiabá 5, Fortaleza 0, nesse Brasileiro. Não sei se vocês lembram desse jogo. Foi no dia 17 de junho. Né? O Cuiabá, que não ganha de ninguém, tá na zona de rebaixamento, meteu 5 no Fortaleza do Vojvoda no momento mais delicado da competição ou da temporada para o Fortaleza. E o Vojvoda teve um jogador expulso do Fortaleza no primeiro tempo, ele nem citou a arbitragem, e ele falou que simplesmente não existe muita análise tática ou de arbitragem, não estávamos com foco, como se deve estar para jogar uma partida de futebol profissional. Quando se entra em campo sem foco, se recebe o castigo que recebemos. A culpa é nossa. Então é um pouco isso. A culpa é nossa. Eu acho que poderia ser um exercício para vários técnicos mais badalados do futebol brasileiro quando alguma coisa não dá certo. E como disse o Danilo, comparar gesto obsceno com linha de impedimento é um pouco demais para gente que vive isso todos os dias.